está aqui reunido cada um dos amados para juntos podermos glorificar o nome do Senhor. E desde já convido a todos a ficar de pé para louvarmos o hino 62, cantor cristão 62. Nome precioso. Hino número 62 do cantor cristão. Nome precioso. Amém? Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ó, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Amém. Ainda de pé, convido nosso irmão João para orar por esse culto nessa noite. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que tu se faz presente através do Espírito Santo, Senhor, visitando cada família, cada pessoa, cada visitante. Deus, nos trazendo a bênção da tua palavra, Senhor, através do vaso que tu vai usar, Senhor, seja o pastor, seja aquele que for chegar até o tempo para nos anunciar, Senhor, fidelidade com amor, Senhor, porque a tua palavra é santificada e glorificada por ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, os que estão presentes e os que não vieram. Ó Deus, repreende o espírito de enfermidade que cabe nos descendentes da igreja, Senhor. A senhora lá de João Pessoa e Médico, esteja com ela, Senhor, naquela enfermidade. Faz o que te apraz, porque tu és médico por excelência. Seja feito não a vontade do homem, mas sim a sua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os amados podem sentar-se. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121, que tem como título Deus é o guarda fiel do seu povo. Um salmo que muito conhecido de todos. Vou trazer aqui para a reflexão dos irmãos também. Também dar boas-vindas à amada ali que nos visita.
Seja muito bem-vinda, também a jovem ali ao lado de Lívia. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Costumo dizer que não é outro lugar que é a casa do Senhor. Amém? Amém. Salmo 121 diz assim a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Também muito feliz, né, mais uma vez a visita de Gabriela, né? Hoje é um dia muito especial para Gabriela, para toda a sua família aniversariando. Que Deus possa realizar seus sonhos, né? E que bênçãos sejam realizadas em sua vida. Amém? Amém. Agora convido nosso irmão Neto para trazer aqui uma saudação para a Mãe Glória do Senhor Jesus. Irmão Neto, uma oportunidade. Boa noite a todos. É com muita alegria e com muita responsabilidade. Mais uma vez estou aqui à frente, agradecendo a Deus por tudo, pelo dia de hoje, né? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4. 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Amém? Todos encontraram? E diz assim a palavra de Deus: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira dos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Amém. Se eu parasse aqui a atender tudo, né? Mas é assim mesmo. A gente, quando fala do amor de Deus, algumas pessoas não gostam nem de ouvir, não suportam nem a palavra quando a gente fala do amor de Deus, do verdadeiro Evangelho, do Evangelho de Cristo. Como Paulo diz, porque não me envergonho. Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que deve crer. Amém? Amém. Ele diz aqui também que devemos pregar em tempo e fora de tempo. Eu já disse muitas vezes aqui, mas continuo afirmando, por isso é o que eu tenho vontade de fazer e faço sempre. Não posso ver ninguém na vontade, minha vontade é de falar do amor de Deus, principalmente para a minha família. Falo em casa com minha esposa e meus filhos, mas não dão ouvidos. Eu faço a minha parte, né? Agora eu faço, como Paulo disse, eu digo como pastor, as minhas mãos estão lavadas, né? Muito obrigado pela oportunidade, que Deus muito abençoe vocês. Amém. Deus abençoe o irmão Neto, né? Que ele continue sendo dedicado a levar esse evangelho como nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, o ID, né? Para toda criatura. Amém? Amém. Agora eu convido nosso irmão Zé Paulo para orar pelo pregador dessa noite, para orar pelo pastor, para quem trazer a mensagem de apoio à sua vontade. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui na manifestação da presença de Deus para te agradecer a maravilha do seu feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa família, pelo livramento. Obrigado pela sabedoria, pela certeza da nossa salvação. Porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro Salvador que abençoe os seus trabalhos, toma frente dessa obra, que ela venha cada dia crescer em sabedoria. Por Deus e do Espírito Santo, abençoe, meu Deus do céu, aprovar o trabalho de ministrar a santa palavra. Usa o teu servo, em nome de Jesus Cristo, e assim que eu oro, já te agradecendo. Amém. 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 As crianças podem ir para a escolinha, professor hoje é Rafaela,
Lívia. O pastor está com a palavra e agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos e amados irmãos. Boa noite. Boa noite. Qual é teu nome que eu esqueci? Elizabeth. Seja bem-vinda, Elizabeth. Que Deus te abençoe ricamente em sua vida. Hoje mais irmãos são de casa, mas que Deus continue abençoando cada vez mais. Parabéns, Gabriela, pelos seus 15 anos de vida. A menina ainda, Lídia, estava sem vir, né? Está sentindo tua falta. Seja bem-vinda novamente, viu? Raoni também, está boa? Seja bem-vinda também, viu? Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um de nós, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Obrigado. Irmãos, lembrando que está chegando o momento das conferências de aniversário da igreja, dia 11, 12 e 13 de outubro. Dia 11, a sexta-feira, quem vai pregar é o pastor Miguel, da Igreja Batista Bíblica de Campina Grande. No sábado, o pastor Anísio, da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. E no domingo vocês vão ter que me aturar. Eu pregarei, viu? Não tem problema. No domingo pela manhã, o irmão vai fazer a escola dominical. Então devemos estarmos trabalhando e orando também para que Deus possa estar abençoando o evento, seja tudo para honra e glória tão somente dele. Amém? No demais, meus irmãos, devemos estar orando permanentemente uns pelos outros, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Estarmos em oração uns para com os outros é um dever do crente estar sempre orando. Amém? Irmãos, por favor, Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, vamos estudar o versículo de 21 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 25. Amém? Tiago 1, de 21 a 25. Liz. Leia, Raoni, por favor. Amém? Todos encontraram? Tiago, capítulo 1, versículo de 21 a 25. Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, é eficaz e permanece para sempre. Por isso, rejeitando toda a imundície e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Santíssimo Deus e Pai, rogamos, Senhor, que você esteja conosco, que o Senhor possa nos conduzir a aprender, Senhor, a Tua palavra, Senhor. E não somente, Senhor, aprender, mas aprendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Irmão, nós começamos com a ordem de Deus, mandando que o crente rejeite toda a imundícia. Rejeitar toda a imundícia. Quando nós pensamos em imundícia, nós pensamos primeiro em que? Imundícia da
carne. Mas não só existe imundícia da carne, a imundícia da carne e imundícia do espírito. Qualquer tipo de culto que se diz adoração a Deus, que tira Deus do centro para colocar o homem, isso é uma imundícia espiritual. Tá assim, viu? Tá assim de gente praticando imundícia espiritual, achando que estão agradando a Deus. Mas Deus nos deu o modelo. Para agradá-lo tem que ser em verdade e em espírito. Não pode ser a metade verdade, a metade em espírito. Tem que ser 100% em verdade e em espírito. Ele nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que nós devemos deixar toda a imundícia da carne e toda a imundícia do espírito. Assim está escrito: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Purifique-se de toda a imundícia da carne e toda a imundícia do espírito. É muito comum as pessoas terem a aparência externa de adoração a Deus, mas estando praticando imundícia espiritual. Provavelmente esses homens santos demais, viu? Os santarrões, que não faça, não toque, não pode, isso é proibido, faça desse jeito. E eles não fazem, não pega sequer com o dedo no peso que eles colocam nas costas das pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, faça desse jeito, não toque, não manuseie. Mas a Bíblia nos diz que nós somos livres. Agora, meus irmãos, também nos diz para rejeitar a imundícia. Ora, irmão, nós somos dotados de inteligência. Nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Nós temos a Bíblia para ser a nossa guia, a nossa bússola. Então, a nossa regra começa com a Bíblia e termina com a Bíblia. Se não está escrito, não tem validade. Tem que estar escrito para ter validade. Rejeita toda a imundícia e superfluidade de malícia. Rejeitar. Superfluidade é o mesmo que, se procurar aqui, excesso, que um pleonasmo, o excesso de imundícia, o excesso de malícia. Tem gente que é malicioso por natureza, tem gente que é malicioso com doces palavras, aquelas palavras doces, que enganam o coração dos simples. Nós temos que estar longe da malícia e perto do alimento verdadeiro, do leite verdadeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que vades crescendo. Irmãos, deixe toda a malícia, deixe todo o engano, deixe todo o fingimento e buscai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, a palavra de Deus. Ora, meus queridos e muitíssimos amados irmãos, nós recebemos a palavra de Deus, que é enxertada. O que é algo enxerto? O que é um enxerto? Alguém sabe o que é? Geralmente se faz um enxerto em uma planta com um ramo para que essa planta produza mais rápido, certo? A nossa natureza pecaminosa foi, de certa forma, cortada e enxertada a natureza espiritual. E esta natureza espiritual é do Espírito Santo, não é nossa. Nós não somos capazes de mudarmos por nós mesmos, nós somos transformados
pela ação do Espírito Santo, não por obras que nós havemos feito, e sim pela ação, por favor, ação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo de 5 a 7. Tito 3, de 5 a 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por quem? Por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Esta é a definição do versículo 21. Rejeitar a imundícia e a malícia, e viver com a palavra que em nós foi enxertada. Não é natural. O natural do homem é a coisa da carne. Nós somos seres espirituais pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Versículo 22 de Tiago capítulo 1. Sede, você vai deixar tudo isso, a malícia, a imundícia, vai receber com mansidão a palavra enxertada, e vai ser o quê? E seres cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, isto é tão sério, tão sério, tão sério, que a falsa confissão de fé, induzida por homens corruptos de entendimento, que cauteriza a mente deles e dos outros que os escutam, leva você à cegueira espiritual. Você vai seguir um rito de homens, você vai seguir doutrinas e preceitos de homem, e vai deixar de seguir a Bíblia. Então você é apenas um ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Oh, eu estou praticando para ser salvo, eu estou fazendo por onde ir para o céu, eu estou buscando ir para o céu. Isso chama discurso programado, é uma programação neurolinguística na cabeça dessas pessoas para repetir o que é dito pelos seus líderes. Faça desse jeito, você tem que fazer assim. A falsa confissão de fé daqueles que ouvem e não creem verdadeiramente na obra de Cristo, irmãos, eles irão ter um encontro com Deus, com Cristo, e Cristo não irá abraçá-los, porque eles não creram na obra de Cristo. Qual é a obra de Deus aqui na terra? Que creiamos naquele que Ele enviou. Está lá em João capítulo 6, não precisa ir lá não, irmão, capítulo 6, versículo 29. A obra de Deus é essa, que creiamos naquele que Ele nos enviou, Cristo Jesus. Irmãos, as pessoas que confessam uma falsa confissão de fé, o que é isso? É você dizer: eu creio em Deus, eu creio na obra de Cristo, eu sou isso, sou aquilo, e se pergunta a pergunta mais simples, a única pergunta que deve ser feita a um ser humano: se tu morrer agora, para onde é que vai a tua alma? A resposta é sempre a mesma: não sei, só Deus sabe. Eu estou buscando, eu estou fazendo por onde? Ontem íamos ao trabalho de João Pessoa, na congregação de João Pessoa, e paramos num sinal. Uma cidadã bateu lá no vidro do carro e pediu ajuda para ajudar a construção de um templo, de uma igreja que eu já esqueci o nome, não interessa. E eu perguntei: posso lhe fazer uma pergunta? Se você morresse agora, para onde iria sua alma? Qual foi a resposta? Estou buscando. Gente, ninguém busca
nós somos atraídos a Deus através da ação. Cristo diz: quando eu for erguido, a todos atrairei a mim. O ímã é quem atrai o ferro, não é o ferro quem atrai o ímã. O ferro é sugado para o ímã. Nós somos arrebatados a Cristo porque cremos na obra unicamente dele. Se a salvação dependesse de 1 centímetro, 1 milímetro sequer nosso, não seria mais por graça e sim por obras. Então, a falsa confissão de fé dessas pessoas será aniquilada pelo Senhor. Eles serão assim: apartai vós de mim. Por favor, Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler do 25 ao 27. Amém? Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou seja, fechar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Esse será o encontro do perdido com Cristo. Da falsa confissão de fé será aniquilado, será destruído, será dissipado. Porque, meus irmãos, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir qualquer coisa, o ouvir da palavra de Deus. Eu me entristeço quando eu vejo pessoas com boa índole, pessoas com sentimento, não entendimento, sentimento voltado para Deus. Não adianta você sentir e não entender. Não adianta ter sentimento para com Deus e não entender o que Deus fez por você. É nulo. Mas pessoas com a boa índole, pessoas com um bom sentimento, querendo agradar a Deus, mas servindo à escravidão religiosa. O irmão Zé Paulo diz com sabedoria, nunca fiz testamento, ele diz: eu era escravo do pecado, deixei a escravidão do pecado para ser escravo de um sistema religioso, onde as pessoas te aprisionam da mesma forma que aprisionam o pecado. E você fica distante de Deus do mesmo jeito. As pessoas pensam, por você estar dentro de uma igreja, está resolvendo o problema. Vocês têm que estar em Cristo. Presta atenção, quem está em Cristo, não é quem está na igreja, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Quem está em Cristo, igreja não muda, igreja não melhora ninguém. A igreja é um local dos salvos, não para ser salvos. Então, se as pessoas não entenderem isso, vão estar crendo em vão, porque não creram no Evangelho de Deus, que é poder para salvação, o poder de Deus, o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvação. Há uma necessidade das pessoas buscarem um sistema religioso para se justificar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me penitenciar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer isso, eu saio da igreja. Não, irmãos, você tem que estar unicamente em Jesus Cristo. Estando em Cristo, és um salvo. Não estando em Cristo, és um perdido. As pessoas imaginam que aquele drogado lá fora é um perdido, aquilo é um ser humano desgraçado, diz um monte de coisa. A pessoa que não tem Cristo também está perdida da mesma maneira e vai para o mesmo local. É até mais fácil uma pessoa dessa ouvir do que um religioso que acha que está: eu estou certo, eu sou eu. A pessoa
quando está com o coração quebrantado, fica mais próximo de Deus. E a pessoa, quando está com um coração orgulhoso, exaltado, ele fica mais distante de Deus. Ele começa a achar que ele é senhor de si mesmo. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu determinei, eu fiz um monte de erro e eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus Cristo, amém? Quem fez, quem faz e quem fará é Jesus Cristo, meus irmãos. Não devemos colocar em nós o que não nos pertence. Coloquemos unicamente o que nos pertence, como já dizia o sábio, a parte ruim, a parte do fazer errado, viu? Essa nós sabemos fazer, não precisa ninguém ensinar o pecado, viu? Ninguém ensina a pecar, ensina? Você aprende tranquilamente. Vamos colocar a honra e glória tão somente em Deus, amém? Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele que apenas ouve a palavra e não apresenta mudança, mas não é mudança superficial, é mudança na renovação do seu entendimento. Renovação do entendimento. Porque está lá dito em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, o culto é racional, o culto é para você ter entendimento, não é para você ter emoção, não é para você ficar tudo arrepiado, chega os cabelos ficar desse jeito, dessa altura, de tanto arrepio. Não é para tu se arrepiar, não é para tu se emocionar, é para tu entender o que Cristo fez por ti. Cristo morreu para te salvar. Cristo não morreu para tu sentir emoção na carne. Cristo morreu para tu sentir que Ele tem entendimento, que Ele ia testificar com o teu espírito que tu és filho de Deus. Foi por isso que Cristo morreu. Cristo não morreu para nós sermos ricos, ter saúde. Cristo morreu para nos dar vida e vida eterna. Nós vemos agora com o irmão Edivaldo, do Salmo 121, a tua alma, guardarei a tua alma. A alma do crente está guardada em Deus, amém? E não tem ninguém maior do que Deus que possa tirá-la da mão de Deus. Agora, os balcões comerciais, eles vão atrás de coisas temporais. Nós pregamos as coisas eternas, as coisas que pertencem acima, que pertencem a Deus. Não podemos viver somente cá, e não podemos pensar somente cá. Temos que pensar nas coisas que são de cima. Se pensarmos em Cristo e esperarmos só nestas vidas, somos mais miseráveis de todos os homens. E esperamos na vida verdadeira, a vida eterna, amém? Então, se tu apenas ouve, tu não tem uma renovação do teu entendimento, tu és o quê? Ora, se tu não entende, tu és apenas uma pessoa que se contempla no espelho. Se olha no espelho, se olha, quando vira as costas, esquece de como era. Só, irmão e irmãs, o crente
o Filho de Deus será transformado. Transformado. Ele se olha no espelho e ele vai dizendo a sua transformação. Por favor, 2 Coríntios. Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 17. Vamos ler 16 ao 18. 2 Coríntios capítulo 3, de 16 a 18, assim está escrito: Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós iremos ser semelhantes a quem? A Cristo. Seremos transformados de glória em glória. O ser natural não entende, o ser espiritual entende, porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo, meus irmãos, que quem é crente, quem é filho de Deus, escuta a Bíblia. Quem não é, vai ficar com raiva. Eu lembro-me de uma cidadã que veio aqui na igreja, sentou, o irmão Raul está sentado, e eu pregando aqui, ela se remoía na cadeira, ela querendo ir embora. Ela pregando, eu lembro que eu preguei nesse dia, eu preguei, se me falha a memória, João 10, do 27 ao 30, que minhas ovelhas, minha voz, as pessoas me seguem, pregando a certeza de salvação, e ela lá estava se contorcendo. Quando terminou o culto, eu disse: Luciana, essa senhora não vem nunca mais aqui. Acho que ela não passa mais nem na frente aí. Porque ela notava-se que ela estava incomodada, porque ela queria estar aqui, glória, aleluia, pulando, dançando. Isso quer ir dançar, vá dançar numa boate, quer ir pular, vá compra pula daquele e fica pulando, gente. Isso aqui é a casa do Senhor, é para se glorificar em verdade e em espírito, fazendo tudo com decência e com ordem. A minha transformação é porque o Espírito Santo está habitando em mim, e ele vai me transformando de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu nunca vi você começar uma casa fazendo a parte de fora para depois a de dentro. Você faz a casa e depois é que fecha. Nós somos o templo espiritual do Deus vivo. Então, irmãos, não devemos apenas ouvir, e sim pôr em prática o que ouvimos. Pôr em prática o que ouvimos. Ora, porque o crente é transformado? Porque o crente é transformado? Pois nós estamos olhando para a pessoa. Além de estar me olhando no espelho para me ver mesmo, eu olho para quem? Eu olho para Cristo. Eu estou olhando para Cristo. Eu amo cada um dos meus irmãos que cá estão. Mas se eu olhar para o irmão Edivaldo, eu vou cair porque ele cai. Se o irmão Edivaldo olhar para mim, ele vai cair porque eu caio. Meu olhar é olhar para Cristo. Olhando para Cristo. A Bíblia nos fala de uma nuvem de testemunhos, para a gente estar olhando para a pessoa. Se você estiver olhando para Cristo, eu não vou olhar para nenhum dos irmãos, eu vou estar olhando para a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Por favor, Hebreus, capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 e 2. Capítulo 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Amém? Amém.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para os irmãos da igreja. Está assim? Não. Olhando para Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou-se à destra no trono de Deus. Olhando para Jesus Cristo, olhando para Cristo. Não olhe para homem, olhe para Cristo. E eu não posso deixar de lembrar dessa passagem que a minha irmã Neide, do irmão Neto Rosa, não Neto Sá, mandou olhar para Cristo. Eu já era salvo, já tinha plena convicção de salvação, para ficar olhando para os irmãos da igreja. Mas eu via tanta coisa, irmão. Olha, não olhe não, por favor. Se você for olhar para os outros, você vai ver tanta coisa. Aí quando você está olhando para os outros, você esquece de olhar para quem? Para você mesmo e para Cristo. Aí ele disse, ô Walter, por que o irmão não olha só para Cristo, hein? Eu disse, rapaz, boa ideia. Foi a solução da lavoura, viu? Porque, irmãos, se você me mostrar um ser humano que não tem falhas, não me apresente não, por favor, porque eu vou contaminar. Porque todos nós temos defeito, que estamos na carne, e a carne é inimizade contra Deus. Enquanto, como dizia o saudoso pastor Otoniel, estivermos neste pijama chamado carne, estamos sujeitos à ação dela. A Bíblia nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraca por sentido de cair, viu? E forte para te derrubar. Então devemos estar o quê? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, para entendermos qual seja a sua perfeita, a sua boa vontade e sua agradável vontade. Nunca devemos estar questionando a vontade de Deus em nossas vidas. Devemos estar glorificando a vontade dele em nossas vidas. Aquilo que para a gente, em certo momento, aparenta não ser o que nós queríamos, Deus sabe o que é o melhor para a gente. Deus sabe o que é o melhor para a gente. Irmão Neto veio uma vez aqui no púlpito e fez um testemunho que se tivesse morrido quando fez cirurgia do coração, tinha morrido achando que era crente, pensando que era crente, andando como crente, falando como crente, mas era um perdido. Aí ia para onde? E era uma pessoa boa, viu? Rapaz, pensa que um cara bom, era, né? Bonzinho, preparado, já estava prontinho. Gente, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez, e Ele já fez. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que crer plenamente na obra dele. E para eu não esquecer disso, é que a Bíblia nos diz, lembre-se do que Cristo fez por você, olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Não olhe para os homens, não olhe para a igreja, não olhe para o pastor, olhe para Cristo. Agora, com relação à igreja, tem que buscar a igreja que tem a doutrina perfeita. Não é a igreja perfeita, é a doutrina perfeita. Se a doutrina for perfeita, a igreja vai ser perfeita para Deus, porque ela está seguindo a doutrina que Deus deixou. Amém? Irmãos, versículo 25 de Tiago, capítulo 1. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Cristo nos mostra a bem-aventurança do homem dois homens, um que tinha um espaço com areia profunda e outro que tinha uma rocha, e fizeram duas casas. O que fez a casa sobre a rocha, veio o vento, a tempestade bateu e a casa resistiu. Aquele que fez
apenas a parte externa, a casa sobre a areia, veio o vento, a tempestade e a casa foi ao chão, e grande foi a sua queda. Quando Deus fala em rocha, quem é a nossa rocha? A minha casa deve estar edificada sobre quem? Sobre Cristo, que é a nossa rocha. Se não estiver em Cristo, está sobre a areia. E esta casa sobre a areia, bela como for, poderá resistir à tempestade? Não. Só resiste. Pode ser uma casinha de taipa, pode ser a maior mansão, só resiste a que estiver edificada sobre a rocha, que é Cristo. Você lembra de Lobo Mau? Você lembra da historinha? Os 3 porquinhos? Que um fazia de palha, outro de madeira, outro de tijolo, de pedra, né? É tijolo ou pedra? No meu tempo era... Eu não lembro mais, não faz tanto tempo. No meu tempo não tinha nem Lobo Mau. São tão loucos que nem Lobo Mau tinha. Só que o nosso Lobo Mau é um leão bramando, querendo nos estragar. Sem vergonha, Satanás, o diabo. E se tu não edificar a tua casa sobre Cristo, ele te derruba, viu? E faz você de bolinha de ping-pong. Joga para lá e para cá. Irmãos, sedes ouvintes e praticantes. Ora, mas ninguém pratica o que a Bíblia manda. Ele não pratica 100%, irmãos. Mas você tem que crer 100% em uma coisa. Qual é? Na obra de Cristo. Se tu crê 100% na obra de Cristo, tu estás edificado sobre a rocha. Mas se tu crê 99% em Cristo e 1% em ti, já está fora da rocha. Porque tu não entregou verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. Tu estás dizendo, Senhor, estou no meu caminho, mas eu vou ajudar o Senhor. A referência da casa na pedra na rocha está em Mateus 7, acho que é a partir do 24. Vamos dar uma olhadinha? Mateus capítulo 7. A 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, olhamos para Cristo, que é a nossa rocha e nossa fortaleza. Cá não estamos nós para glorificarmos a homem, sim somente a Deus. Amém? Irmãos, a perfeita liberdade em Cristo nos leva a não viver em escândalo. Eu sou livre. Eu posso, mas eu devo? Não devo. A Bíblia nos diz que todo aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas também nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para termos cuidado com a liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos diz: amém? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O versículo 13 nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis
então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ora, eu sou livre? Sou, mas eu não sou livre para viver debaixo do pecado. Eu sou livre para servir ao meu Senhor e Salvador. Eu sou livre da condenação eterna, mas eu sou um servo do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu anelo, eu desejo estar servindo cada dia mais ao meu Senhor. O crente tem que estar a todo momento pensando em crescer na graça, no conhecimento e no serviço ao Senhor. Não importa o que ele faz, se ele é pastor, se ele é um rapaz que varre a igreja, que aqui todos nós fazemos isso, certo? Não importa qual seja o teu cargo, que cargo para Deus não existe. Importa o que o teu coração se vire em inteireza de coração. Irmãos, a Bíblia nos manda termos obras, sim, mas as obras acompanham a salvação. E também nos diz que seria bom que todos nós vivêssemos procurando aplicar essas boas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O 14, de Tito 3. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Gente, preste atenção, a boa obra é feita para os crentes. Um descrente fazendo boa obra, ele vai para o inferno, porque um monte de obras. Porque quem nos leva para o céu não é as obras, sim, está em Cristo, está na rocha. Nós temos um grande exemplo na Bíblia de um homem chamado Cornélio. Cornélio é dito como um homem justo, ou não é? Era um homem que vivia na região, todo mundo já faz, Cornélio é o homem, e ele não era salvo, porque não tinha ouvido e não tinha recebido a palavra de Deus. Depois que ele recebeu, ele podia praticar todas as obras, sim, porque ele estava salvo, não para ser salvo, amém? Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, a entendermos e a praticarmos a palavra de Deus, que nós não apenas sejamos ouvintes. Eu ouvi, mas foi lindo, gostei demais, mas não põe em prática. Devemos ouvir, devemos aplicar, devemos falar do amor de Deus a toda e qualquer criatura. Devemos estar buscando irmãos, não salvação que nós já temos, buscando irmãos eternos, para estarmos juntos no paraíso, amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos capacite para servi-lo em verdade e em espírito, amém? As crianças vão louvar o Senhor? Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo de pecados meus Cristo carregou sobre a cruz. Grande fardo de pecados meus Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre
caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus Cristo carregou sobre a cruz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Amém. Que Deus abençoe as crianças e as professoras das crianças também, que elas possam crescer cada vez mais na estatura e no conhecimento. Amém? Vamos ficar de pé, encerramos o culto com uma breve oração.